Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema central para quem estuda para concurso, que é a igualdade. Exato. A ideia do concurso é ser essa arena justa, isonômica, onde todo mundo compete em pé de igualdade. Mas a pergunta que a gente vai explorar hoje, com base no material que recebemos, é: até que ponto é legal, é possível criar tratamentos diferentes entre os candidatos? Pois é, e vamos investigar justamente as regras, as exceções e, o mais importante, como é que o Supremo Tribunal Federal tem olhado para essas situações. Certo. Vamos analisar os critérios que permitem ou proíbem distinções, como, por exemplo, limite de idade, de altura e até aquela questão polêmica de remarcar prova por motivo pessoal ou de saúde. É um debate cheio de detalhes, né? Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. A regra geral, então, é clara. Todo mundo disputa igual. Mas a vida real mostra que as pessoas não são iguais. E, principalmente, os cargos públicos têm exigências muito diferentes. Quando é que se pode criar um critério de diferenciação? Olha, para isso acontecer, a gente precisa de 2 requisitos. E eles são cumulativos. Os 2 precisam estar presentes. Ok. Primeiro, essa distinção tem que estar prevista em lei. Não basta, de jeito nenhum, estar só no edital do concurso. Ah, isso é fundamental, tem que ser lei formal. Exato. E o segundo ponto é que essa exigência precisa ser, assim, necessária para o exercício do cargo. Ou seja, tem que ter razoabilidade, uma justificativa muito clara ligadas às atribuições daquela função. Legal, vamos testar isso com um exemplo clássico. Limite de idade. Imagina uma lei que proíba a inscrição para o cargo de juiz para quem tem mais de 40 anos. Isso passaria por esse filtro? Não passaria. Ele falha feio no segundo requisito, o da razoabilidade. Veja bem, a exigência até estaria em lei, então o primeiro critério estaria em tese cumprido. Mas qual é a lógica para impedir alguém de 45, 50 anos de ser juiz? O trabalho é intelectual. Claro, a experiência de vida talvez até ajude, né? Exatamente, a experiência pode ser valiosíssima para a função. Por isso o STF considera essa limitação genérica totalmente inconstitucional, desproporcional. Ok. Para juiz, a lógica é clara. Mas é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque para outras carreiras, como as policiais militares, por exemplo, o STF entende que um limite de idade, tipo 30 anos, é válido. Por quê? Aí a justificativa é a natureza do cargo. É a polícia ostensiva, né? Exige um vigor físico que, em regra, é maior em pessoas mais jovens. A fonte que a gente analisou usa uma imagem bem gráfica, que é a do profissional que precisa correr atrás do bandido. Entendi. É isso. O Estado não legisla ou julga pensando nas exceções. Ah, tipo, não importa se existe um candidato de 40 anos que é super atleta. Exatamente. A lei trabalha com a regra geral, com a média estatística. E a regra geral é que o vigor físico tende a diminuir com o tempo. Para um juiz que trabalha com intelecto, isso não é essencial. Para um policial em patrulha, é. E essa lógica é tão forte que virou súmula do STF, certo? Sim, a súmula basicamente diz isso. O limite de idade só se justifica quando a natureza das atribuições do cargo exigir. E tem outras decisões importantes nessa linha, né? Tem, por exemplo, exigir experiência profissional. É inconstitucional se essa previsão estiver só no edital. Precisa constar na lei do cargo. E o exame psicotécnico, esse sempre gera polêmica. Muita. E por isso tem a súmula vinculante 44, que é categórica. A exigência do psicotécnico só pode ser feita por lei. E para ser válido, ele ainda precisa constar no edital, ter critérios objetivos de correção e, muito importante, prever a possibilidade de recurso administrativo. Certo, critérios objetivos. Isso é a chave para não virar uma coisa arbitrária. Exato. Essa mesma lógica da idade, ela se aplica para a altura mínima? Também. Se aplica. A exigência de altura mínima é considerada justificável para cargos que podem envolver confronto físico. Mesmo. Sim, parte-se do pressuposto de que a estatura pode representar uma vantagem ou desvantagem numa luta corporal, por exemplo. Entendi. Não faria sentido nenhum para um analista do MPU. Nenhum, mas pode ser considerado razoável para carreiras policiais. Agora, vamos para uma situação que, nossa, gera muita angústia. A remarcação do teste de aptidão física, o TAF.
O que acontece se um candidato passa por um problema pessoal grave, tipo a morte de um familiar muito próximo no dia da prova? Olha, de acordo com o STF, a regra geral é bem dura. Condições pessoais do candidato. Como uma doença, uma lesão. Isso, uma lesão, um abalo psicológico. Nada disso garante o direito à remarcação do TAF ou de qualquer outra etapa. Nossa. A administração pública precisa organizar o concurso e, se cada problema pessoal gerasse uma remarcação, seria inviável. A única exceção seria se o próprio edital previsse essa possibilidade, o que é muito raro. Porém, há uma exceção importantíssima a essa regra. Sim, e é uma que protege um direito fundamental. O STF decidiu que é constitucional a remarcação do TAF para a candidata que esteja grávida na época do teste. Ah, essa é a grande exceção. É a grande exceção. E isso independe de previsão no edital. A decisão visa proteger tanto a maternidade quanto a saúde da gestante e da criança. E não importa o tempo de gestação? Não importa. Se está grávida, o direito à remarcação é garantido. É uma ponderação de valores, né? O direito à vida e à maternidade se sobrepõe à previsibilidade do concurso nesse caso. Fica bem claro. E se o conflito não for de saúde, mas de fé? Candidatos de religiões que guardam o sábado, como adventistas e judeus, eles podem pedir para fazer a prova em outra data. O STF também analisou essa questão e entendeu que é possível, sim, a realização de etapas do concurso em datas e horários diferentes por motivo de crença religiosa. Mas com condições, imagino. Com certeza. A decisão estabelece que a alteração tem que ser razoável, precisa preservar a igualdade entre todos os candidatos e não pode gerar um ônus desproporcional para a administração pública. E como isso funciona na prática? Na prática, muitas vezes os organizadores acabam marcando as provas aos domingos para evitar essa complicação. Ou, se a prova é no sábado, o candidato pode ficar confinado, incomunicável, até o pôr do sol, e aí faz a prova. Entendi. Uma solução que tenta equilibrar os dois lados. Para a gente fechar a parte de jurisprudência e aquela situação em que um servidor quer equiparação salarial com outro colega que faz a mesma coisa, mas ganha mais. Isso pode ser pedido na justiça com base na isonomia? Não, de jeito nenhum. A súmula vinculante 37 proíbe expressamente que o Poder Judiciário aumente vencimentos de servidores públicos com fundamento na isonomia. E por quê? Parece um pedido justo. Porque o Judiciário não tem função de legislador. Aumentar salário é uma atribuição do Legislativo, que precisa aprovar uma lei para isso, com estudo de impacto orçamentário e tudo mais. Se o juiz pudesse fazer isso, estaria invadindo a competência de outro poder. Claro, a separação dos poderes. Faz sentido. E para quem gosta da parte mais teórica, tem aquela distinção que às vezes aparece em prova entre igualdade na lei e igualdade perante a lei. É uma distinção doutrinária, mas bem útil. De forma bem simples. Sim, igualdade na lei é um comando para o Poder Legislativo, é tipo um recado. Legislador, não crie leis com discriminações arbitrárias. Ok, é na hora de criar a regra. Isso. E igualdade perante a lei é o comando para os poderes executivo e judiciário. O recado é: vocês que aplicam a lei, apliquem de forma igual para todo mundo. Uma é na criação, a outra na aplicação. Perfeito. Então, o que tudo isso significa no final do dia? Fica claro que a igualdade nos concursos é um princípio fundamental, mas ele não é absoluto. De forma alguma. A diferenciação é permitida, mas com regras muito, muito estritas. Precisa estar em lei e precisa ser razoável para a função. Vimos como isso se aplica à idade, à altura e às exceções cruciais para a gestante por motivos religiosos. São nuances que demonstram como os direitos fundamentais são pesados, são ponderados na balança. A análise desses casos concretos pelo STF oferece um material riquíssimo, não só para a questão objetiva, mas também para a prova discursiva, que exige uma argumentação mais profunda, né? Exato. E essa discussão toda sobre igualdade, ela é um pilar, mas ela se conecta diretamente a outros direitos. Afinal, depois de garantir que todos possam competir de forma justa, a próxima questão é, uma vez dentro do sistema, ou mesmo fora dele, qual é o limite da nossa liberdade de agir? Uhum. Uma questão fundamental. O que a gente é obrigado a fazer ou a deixar de fazer. E isso nos leva diretamente ao princípio da legalidade,
que tem uma aplicação para o cidadão comum, e outra muito mais restrita para a administração pública. Mas isso é um tema para nossa próxima análise. Fica o gancho. Espero que esta análise tenha sido útil. Até a próxima. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast, conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.